Muito bem, gente. Agora são 10h06, hora do nosso bate-papo, hora da nossa entrevista aqui dentro do nosso Atualidades. Vamos então conversar aqui com o procurador do município, Vinícius Perissari. Doutor Vinícius já está aqui conosco no estúdio e a gente vai falar aqui em nome do 001 Despachante, o seu despachante completo. É só você entrar em contato no 3622-0001. Então, vamos lá. Olha, o doutor Vinícius Perissari, procurador do município de São Miguel do Oeste, para bater um papo aqui conosco e para falar exatamente sobre esta nova licitação de serviços de água e esgoto em São Miguel do Oeste. Bom, contextualizando a introdução aqui do bate-papo, São Miguel decidiu realizar uma nova licitação para serviços de abastecimento de água e tratamento de esgoto, atualmente prestados pela Casan. E a medida gerou grande interesse público, naturalmente, quanto às condições do contrato, tarifas e as metas do saneamento básico, onde a gente comentava, inclusive, agora com o doutor Vinícius, que até 2033, né, tem que ter tudo mais ou menos resolvido. O Brasil, eu acho meio difícil, mas o Brasil até 2033 terá que ter água e esgoto para todo mundo. É mais ou menos esta a essência do papo. Meu amigo Vinícius, seja muito bem-vindo aqui ao estúdio do Atualidades. Motivação, então, dessa licitação, o que está para dizer nesse começo do nosso assunto? Bom dia, meu amigo, uma alegria te receber aqui. Bom dia, Luiz Cláudio, bom dia, Luciane, bom dia a todos que estão nos ouvindo, estão nos assistindo pelas redes sociais. Luiz Cláudio, o que a gente teve foi o cumprimento de uma legislação, né? Com o marco regulatório lá de 2020, houve a necessidade de que os municípios atingissem determinado índice de saneamento básico. Neste índice seria até 2033, os marcos seriam de 99% do fornecimento de água e de 90% de esgoto. São Miguel do Oeste, aproximadamente hoje, os dados que a gente obtém, atinge 97% do fornecimento de água e 3% do esgoto. Diante disso, também com o marco regulatório, com essa alteração legislativa de 2020, houve a necessidade que o fornecimento pelo município de água e esgoto ele deveria se dar através de um permissionário ou propriamente por ele. São Miguel do Oeste, desde 2022, iniciou essa discussão do que ele faria em relação a isso. Havia, de fato, um contrato ativo, à época, com a companhia catarinense, com a Casan. Ele era oriundo de 2002 e ele foi até 2022. Como não houve um aditivo nesse convênio existente com a Casan, o município se viu obrigado a fazer essa concessão. Ela deveria se dar por ato próprio, o município gerindo o sistema, que o município, à época, considerou que ele não tinha capacidade técnica, operacional de realizar, ou então através de um permissionário, de uma concessão. Existia ainda a possibilidade dela ser regionalizada, mas a questão da regionalização não dependia somente de São Miguel do Oeste, certo? Dependia de questões de Estado e Federação. Em relação a isso, não houve outra alternativa, iniciou-se lá em 2022 ainda as tratativas, certo? Com o término do contrato com a Casan. A Casan ainda teve a oportunidade, teve 3 decretos que prorrogaram o prazo de atividade dela, enquanto correu, né, conjuntamente a isso, a PMI, que é o primeiro procedimento, né, relacionado à possibilidade de uma concessão. Desde então, foram realizadas audiências públicas, conversas, resultando, então, nesse edital que está em trâmite hoje no município de São Miguel do Oeste, relacionado à concessão da água e esgoto. Pois é, e daí se partiu para um procedimento editalício, né? Tivemos aí a concorrência, tivemos a licitação, e daí foi uma empresa espanhola que ganhou, né? Esperava ser uma participação de outras empresas, tinha essa impressão que a Casan estaria sozinha, mas enfim, surgiram 4 empresas, foi isso, Vinícius? Em relação a vencedores do certame, nós não temos ainda um vencedor. O que a gente tem é um processo licitatório em trâmite, certo? Então, a gente não tem ainda como afirmar que a empresa A, B, C ou D sagrou-se vencedora. Foram 4 empresas participantes. Esse processo licitatório ele é composto de várias etapas. A primeira etapa dele foi a abertura das garantias. Verificar se as empresas proponentes tinham garantias de ofertar o sistema, né, e garantias financeiras de trabalhar com essa execução por 30 anos da concessão de água e esgoto. Todas foram habilitadas na primeira fase. Partindo para a segunda fase, foi a fase de abertura da proposta financeira
e do plano de trabalho, certo? Lembrando ainda que na proposta financeira, o município estipulou que haveria a necessidade de estipular um desconto, o desconto máximo tarifário, que no edital foi de 10%, as 4 empresas forneceram e aplicaram esse desconto máximo de 10% tarifário. A partir disso, apresentaram suas propostas de outorga onerosa, a outorga para gerir o sistema. Neste valor de outorga, a maior outorga apresentada, de fato, foi para uma empresa espanhola, né? A empresa Águas de Valência. Águas de Valência do Brasil. Participaram Águas de Valência do Brasil, a própria Companhia Catarinense de Água e Saneamento, a Casan, o consórcio GS e Inima Brasil Traçado Alpes e a Duane do Brasil. Então, foram 4 empresas que participaram, apresentaram suas propostas financeiras e o plano de trabalho. Recebido isso, agora a Comissão de Licitações do município, ela está em profunda análise em relação a este plano de trabalho. Após a análise do plano de trabalho, caso for aprovado o plano de trabalho da Águas de Valência, a gente parte para mais uma etapa, que é o estudo da capacidade técnica operacional, que ela vai ter que nos demonstrar documentalmente que ela já teve experiências em outros municípios, em outras regiões, que conferem a credibilidade para ela operar, de fato, o sistema em São Miguel do Oeste. Li em algum lugar, não lembro onde, que essa empresa Águas de Valência explora em Dubai, né, nos Emirados Árabes Unidos. Não sei se há uma precisão quanto a tal informação, mas é alguma coisa que eu vi em algum local. Enfim, se assim for também, ela reúne certamente condições, porque lá eu sei que o negócio é muito sério lá. Mas vamos continuar com esse, independente da empresa, né? Sim. Vamos continuar aqui com o nosso bate-papo. Eu acho que um ponto importante que a gente tem que questionar também, que está gerando muita polêmica, é com relação aos poços artesianos, né? E outras fontes individuais de abastecimento. Haverá alguma alteração, cobrança, que é o que as pessoas falam, né? Após essa implantação da rede pública, doutor? Certo. Questão dos poços artesianos. É uma situação que também chega muito a nós, questionamentos relacionados a isso. Novamente, eu friso para a população, para os ouvintes, para todo mundo que nos acompanha, que não é uma opção do município, né? Que o município, de forma deliberada, optou em realizar a concessão da água e esgoto. Da mesma forma, a questão da normativa aplicável, existem as agências reguladoras. Em Santa Catarina, a gente cita a ARES, que tem convênio com o município de São Miguel do Oeste, que ela é bem efetiva nesse ponto. Então, questão de poços artesianos, novamente, o Marco Legal do Saneamento, ele estipula que a rede pública urbana, ela deve ser atendida pela rede de saneamento municipal, no caso, se for terceirizado por essa empresa concessionária, certo? Então, não é uma opção do município relacionada a isso. Existe uma legislação que lhe traz o regramento que todas as residências devem ser abastecidas pelo sistema geral, pelo sistema hoje fornecido pela Casan. Tanto é para que a gente conseguir chegar naquele marco regulatório que nos traz que áreas urbanas 99% em 2033. Então, essa questão de que o município vai fechar um poço artesiano, vai proibir um poço artesiano, não é nem competência municipal, é uma questão de legislação federal e que a gente não pode hoje elencar se eventual concessionária nova vai adotar a legislação federal, vai ignorá-la ou de que forma ela vai agir em relação a isso. Vamos ver aqui. Pergunta do ouvinte. Isso aqui é uma questão bem particular da empresa, se ela já atuou no Brasil, onde atuou, enfim. Não sei se a gente tem alguma resposta nesse sentido. Fique bem à vontade se tiver algum conhecimento sobre isso. Essa doutor. Parte, Luiz Cláudio, esse questionamento do ouvinte, esse questionamento também chega novamente até nós, até a parte jurídica, mas é uma análise que a gente vai poder fazer e poder afirmar à população quando a gente fizer a abertura do 4º envelope, que é o envelope que traz a documentação técnica, que é onde a gente vai poder verificar onde essa empresa de fato opera, com que qualidade opera e quais os índices desses locais. Informalmente, dizem que ela não opera concessão no Brasil, certo? Essa Águas de Valência, mas eu não consigo confirmar essa informação, porque vai caber à empresa, se porventura de fato for aprovado o plano de trabalho dela, né?
nessa terceira etapa do processo licitatório, nessa análise que está sendo efetuada, para oportunizar ela trazer a documentação técnica e aí o município novamente se debruçar sobre ela e analisar se há capacidade operacional, onde já operou, onde tem como capacidade técnica, né, como demonstra a capacidade de atender o município de São Miguel do Oeste. Eu acho que é bom ir desmistificando, porque está todo mundo dizendo que a empresa já está certa, que isso, que aquilo ainda falta parte do procedimento todo. Eu acho que outro comentário que a gente ouve muito também é que a tarifa de água e esgoto deve aumentar. Também eu acho que é cedo para falar sobre isso, né, doutor? Bater o martelo sobre essa questão. O que nós temos? Nós temos que todas as 4 que classificaram na primeira etapa, que estão agora em análise nessa segunda etapa, elas apresentaram o desconto máximo de 10% tarifário. O que isso significa? Que inicialmente a tarifa vai ter um decréscimo de 10%, certo? Os acréscimos são aqueles naturais que a própria atual concessionária opera, questão de índices inflacionários, correção monetária, e a regulação da tarifa, ela vai competir novamente à agência reguladora. Não há possibilidade da empresa vir e fixar a tarifa que bem entender. Ela trabalha com a tarifa atual, com esse desconto de 10% e eventuais aumentos, aplicações de índices de correção monetária, né? Ele se dá também com a atuação da agência reguladora. No caso de Santa Catarina, hoje de São Miguel do Oeste, a gente tem a Ares participando dessa etapa. Eu acho que é importante dizer, porque aí que começa o tititi, a especulação. Porque eles vão botar um preço. Não, eles nem podem colocar preço que bem entenderem. Eles ficam adstritos a essa questão da regulação de preços que vem através dessa agência. Então, é isso que é importante frisar. Agora, se nós tivermos, e como o próprio marco regulatório já nos obriga, digamos assim, para até 2033 termos a parte de saneamento também implantada no município, que hoje é 3%, aí é outra história. Qualquer empresa que seja vai ter que cobrar 2 tarifas, uma de água e uma de esgoto. É mais ou menos por aí, né, doutor? É uma questão lógica, né, Luiz Cláudio? O que nos ocorre hoje, a gente paga pelo serviço que a gente recebe. Hoje, se estamos recebendo água, a gente vai pagar pela taxa pelo consumo de água. A partir do momento que a gente receber um saneamento, automaticamente a gente vai pagar por isso também, certo? Então, são questões distintas. Então, se eventualmente aumentou a tarifa, daqui a pouco não é que houve um aumento de tarifa. A partir de agora está sendo fornecido, quem sabe, um saneamento, vai ter mais custo de saneamento. E deixando bem claro que isso independe da empresa que vier a sagrar-se vencedora. Independente se for a Águas de Valência, se for a própria Casan, se for esse GS-IMA ou se for esse Duane do Brasil, todas, a partir do momento que elas operam um serviço novo, até então não fornecido a um munícipe, ela tem como contrapartida a cobrança por isso. Para a gente, deixa eu ver aqui, até a nossa amiga Vera Lúcia está acompanhando o programa, tinha ouvido vários assuntos sobre esgoto, é isso aí, Vera, é isso que a gente está comentando aqui, né? Muito se fala, mas a realidade é essa que o doutor Vinícius abordou. Para a gente arrematar esse nosso bate-papo, houve uma opção do município em não renovar com a Casan? Houve alguma situação nesse sentido? A lei não permitiria uma renovação direta? Como é que se procedeu essa questão? A partir de 2020, Luiz Cláudio, em relação à eventual renovação com a atual concessionária Casan, né, que vem operando de modo precário, né? A partir de 2020, com o novo marco regulatório do saneamento, estipulou-se essas metas ousadas de fato, atingir 99% do fornecimento de água e 90% de esgoto, dados os números atuais de São Miguel do Oeste. A partir disso, as informações históricas que a gente tem, que a gente acabou assumindo a gestão de governo agora, conjuntamente com o prefeito Zanardi e com o nosso vice-tatu, né? A gente levantou informações de que havia uma tentativa, à época do anterior prefeito municipal, de renovar um contrato com a Casan, mas que isso não se concretizou, dada divergências contratuais. Há índices que o município entendia que deveriam ser alcançados em determinado tempo X e que a Casan entendia que seria por tempo Y. A partir do momento que venceu essa concessão, ela venceu em 2022, ainda que houveram 3 prorrogações por decreto, o município não teve outra alternativa. Ou ele assumia para si a realização da prestação de serviços de água e esgoto,
ou através regionalizado, que novamente não dependeria de São Miguel do Oeste, certo? Ou através de um processo licitatório, que foi a única alternativa que coube, né? Inclusive, houveram diversas audiências públicas sobre o assunto, consultas públicas, desde 2022 em diante, que a gente teve acesso à documentação e tudo mais. Tanto é que o primeiro edital estava marcado para janeiro deste ano e que, por opção, por recomendação jurídica, a gente acabou suspendendo para análise e adequações, né? E resultando agora, nesse mês, o prosseguimento do processo licitatório da concessão. Então, não foi uma intenção deliberada do município. Existe uma normativa que obrigou o município a realizar essa concessão. Inclusive, com apoio, suporte do próprio Tribunal de Contas Catarinense, né? O Tribunal de Contas Catarinense, a gente teve a oportunidade de conversar com eles, tentar entender outras medidas possíveis e, infelizmente, o que nos foi apontado foi a necessidade do processo licitatório de concessão. A abertura do quarto envelope tem prazo, mais ou menos? Está próximos dias? Demora um pouco mais? O que dá para dizer? É difícil a gente estipular prazos, Luiz Cláudio, pelo fato de que trabalhar com prazos, quando a gente tem uma demanda de análise de uma gama documental muito grande relacionada a um plano de trabalho, uma responsabilidade vultuosa, porque a gente está trabalhando com uma situação de alguém que vai operar o sistema por 30 anos. Então, a gente tem esse cuidado, nosso setor de licitações, nossos servidores lá são muito competentes e estão debruçados sobre isso, para entender o plano de trabalho da empresa, entender se ela cumpriu os requisitos previstos no instrumento convocatório, para daí, então, partir para uma próxima etapa, que seria da parte relacionada à documentação efetiva da capacidade técnica operacional da empresa. Doutor Vinícius Perissari, eu vou te deixar bem à vontade, se tu quiseres trazer mais alguma informação, mais alguma colocação para os nossos ouvintes, que o tema ele é extenso, ele não deixa de ser polêmico também, né? Então, fique à vontade para mais alguma informação que tu queiras trazer para os nossos ouvintes. De maneira geral, tranquilizar a população de que hoje não é uma opção deliberada do prefeito Zanardi, ele sempre deixou isso frisou bastante isso em toda e qualquer conversa. Há uma necessidade normativa, né? É uma norma legal, uma legislação do marco do saneamento que compeliu ele também a realizar todo esse procedimento. Por mais que a gente às vezes ouve preocupação da população, você sabe que essa preocupação é também do poder público em melhor atender, né? Então, foi uma das premissas do prefeito Zanardi que a gente analise com cuidado, observe todas as etapas e realmente só concretize a finalização num certame de vultuosa grandiosidade, né? Que vai impactar por 30 anos São Miguel do Oeste, se realmente for aquela medida indispensável por questões legais e também desde que atendeu todos os requisitos e esteja garantido o município e, acima de tudo, a população de São Miguel do Oeste, né, para um bom atendimento, independente de quais das 4 empresas vier a sagrar-se vencedora, né, que haja esse foco, principalmente, de que não seja transferida uma responsabilidade direta ao munícipe, né, mas sempre com a participação e com o cuidado do poder público. Vinícius, muito obrigado pela tua visita, pelos esclarecimentos, né, trazendo uma informação muito precisa, muito concreta para os nossos ouvintes. Bom trabalho para ti, tá certo? Transmita a administração também de São Miguel o nosso abraço. E, quando precisar, estamos às ordens aqui também, meu amigo. Da mesma forma, a gente agradece a oportunidade de estar aqui, de poder explanar para vocês, esclarecer a dúvida que às vezes é de muitos munícipes que não têm a oportunidade de vir lá conversar e entender o sistema. Dizer que o município está de portas abertas, quem quiser vir lá entender, quiser conhecer, quiser ter acesso, todos os procedimentos eles são publicados, tá? Eles estão no portal da transparência, eles são públicos. É interessante o município entender, saber do que se trata e acompanhar toda essa evolução desse procedimento de enorme importância, né, a São Miguel do Oeste. E o Poder Executivo coloca-se à disposição de vocês, havendo dúvidas, questionamentos. A gente sempre é um prazer estar aqui com vocês discutindo assuntos de relevância municipal. Muito bem, doutor Vinícius Perissari, nosso procurador aqui do município de São Miguel do Oeste, aqui neste bate-papo importantíssimo.